Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando. Hoje é dia de Natal e eu vim conversar com vocês exatamente sobre um cântico de Natal do Charles Dickens. E sobre o que exatamente trata esse cântico de Natal do Dickens. Bom, primeiro a gente vai dizer que esse cântico é provavelmente uma das histórias mais famosas do Dickens. Ele foi escrito e publicado em 1843, exatamente no dia do Natal. E nesse dia, ele vendeu mais de 6.000 cópias. Então, pensem bem, em 1843 ele vendeu 6.000 cópias num único dia. O que significa que foi um sucesso estrondoso e que tem sido um sucesso desde então. Ele tem sido republicado todo o Natal e essa história tem sido contada, recontada, reescrita, adaptada para o teatro, adaptada para o cinema, para cartoons e provavelmente o personagem principal, que é o Ebenezer Scrooge, é um dos personagens mais conhecidos do Dickens. Se não o mais conhecido, um dos mais polêmicos. E mesmo pessoas que nunca leram essa história, pelo menos têm uma ideia do que ela se trata, que é a história de um velho avarento que se arrepende, de tudo que ele fez durante a vida, depois de receber a visita de um ex-sócio dele que havia morrido há 7 anos atrás, avisando que ele receberia a visita de 3 espíritos naquele dia. O espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente e o espírito do Natal futuro. Eu mesma nunca tinha lido esse conto, mas eu já conhecia a história por ter assistido várias versões feitas para a TV, para o cinema, né? Aliás, agora em dezembro eu assisti todas as versões de novo, as versões que estão disponíveis na TV, né? Eu assisti Os Fantasmas do Scrooge, que eu acho que é a última versão que foi feita, que é da Disney, que é com a voz do Jim Carrey. Ele faz tanto o Scrooge quanto os fantasmas, né? Eu assisti uma versão que essa eu nunca tinha visto, que é de 1999, com aquele ator Patrick Stewart, que é aquele careca que trabalhou no X-Men, que anda na cadeira de rodas, né? Horrível. Essa versão acho que foi a pior que eu assisti até agora, né? Eu assisti a versão de 1984 com o George C. Scott. Mais ou menos, não gostei muito não. Achei um pouquinho forçada. E assisti uma versão, gente, que ela é em preto e branco, originalmente foi colorizada agora em 2008, que é uma das melhores que eu assisti. Apesar de ser a mais antiga, é uma das melhores que eu assisti. Mas o filme que eu mais gostei, que eu assisti agora, ele está no cinema, que o nome é The Man Who Invented Christmas. E eu amei esse filme porque ele não conta só a história, mas ele explora o processo criativo do conto. Como foi que o Dickens escreveu essa história. Obviamente eu acho que é fantasia, né? Não dá para saber exatamente como foi que ele escreveu, acredito eu, né? Mas ali a gente entende várias coisas, de onde o Dickens tirou as ideias, de onde ele tirou os personagens e como foi que ele colocou tudo isso no papel. Então, dito isso, essa é a melhor versão que eu assisti agora em dezembro. The Man Who Invented Christmas. E aí, se vocês puderem assistir, eu acho que ainda não tem no Brasil. Mas quando chegar, assistam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vejam bem, né? Eu achei que, como eu já conhecia a história, eu fosse me decepcionar, achando que, sei lá, uma historinha chata, né? Sei lá, não fosse me interessar muito. Mas foi exatamente o contrário. Eu tive uma surpresa extremamente positiva lendo esse conto e eu adorei a escrita do Dickens. É a primeira vez que eu leio. Aliás, eu já fui ler direto no original, em inglês, e eu aconselho quem sabe ler, quem consegue ler, quem tem interesse em ler em inglês, leia no original. É uma experiência, assim, única. Pelas expressões que ele coloca aqui, né? Então, por exemplo, humbug, que é a expressão que ele usa para falar do Natal,
Aqui em inglês, em vários outros livros você vai encontrar referência. Aliás, nos filmes também você vai encontrar, filmes que não são sobre o Natal, você vai encontrar referências, né, sobre essa expressão. A frase famosa que ele fala aqui, deixa eu até pegar aqui, eu anotei, que ele fala que é o Natal, se não uma época de pagar as contas sem ter dinheiro, uma época para se descobrir um ano mais velho e nem uma hora mais rico. Essa frase é super famosa, você vai encontrar ela reproduzida em várias obras, em várias outras obras escritas por autores contemporâneos, né? Além disso, você vai encontrar na obra, nesse conto aqui do Dickens, você vai encontrar referências a várias outras obras. As obras do Shakespeare, ele vai citar várias passagens bíblicas e ele vai citar também, em uma das observações que o Scrooge faz aqui, ele vai falar sobre a teoria do Malthus, que foi escrita no final do século XVIII, também próxima de quando o Dickens escreveu isso daqui. E essa teoria do Malthus foi escrita num livro que chama Um Ensaio sobre o Princípio da População. E esse princípio é um princípio fundamental com a hipótese de que as populações humanas crescem ou estavam crescendo em progressão geométrica. Então, tudo isso você vai encontrar dentro dessas 74 páginas. Então, são páginas, ou é um conto assim, com bastantes referências. É um conto que a gente tem que ler até assim com bastante cuidado, lendo todas as notas de rodapé. E quando eu fiz uma comparação entre as edições traduzidas para o português, pelo menos essas que estão em domínio público, né? E essa original aqui em inglês, faltaram várias explicações e vários rodapés que eu acho que enriqueceriam o texto em português e não foram colocados, né? E acreditem, gente, quando eu falo para vocês que eu leio devagar, eu leio devagar. Teve gente do grupo que conseguiu ler esse conto em uma tarde. Eu não consigo fazer isso. Eu levei 4 dias para ler essa historinha de 74 páginas, né? E além disso, eu acabei indo procurar alguma literatura de apoio que pudesse me esclarecer algumas coisas que eu já pensava, mas que eu queria ter certeza. Eu encontrei algumas coisas e eu trouxe 2 para casa. Eu trouxe seria um dicionário de verbetes do Dickens, muito bom, mas que no caso aqui não me ajudou muito, né? Talvez para outras obras do Dickens eu use mais, mas o que eu gostei mesmo foi esse livrinho aqui, do Simon Callow, que tem inclusive essa gravura que é original do livro, e todas as gravuras do livro foram desenhadas pelo John Leech, que era um desenhista famoso na época, né? E esse livro aqui é lindo, além de ser lindo, me ajudou bastante a extrair mais informações do conto, né? Inclusive, de onde veio esse espírito do Natal, de onde foi que o Dickens tirou essas ideias. A gente sabe que nada se cria, né? Tudo se copia e se transforma, e o Dickens fez isso. Aqui ele explica de onde veio o espírito de Natal, que o espírito que essa comemoração de Natal, isso eu já sabia, né? Mas assim, eu não sabia nesses detalhes, que o Natal era originalmente uma festa pagã e que com o advento do cristianismo em Roma, a igreja pegou essa comemoração, né, e incorporou nas comemorações do cristianismo, deu uma roupagem cristã e reentregou para o povo, dizendo, bom, agora vocês podem comemorar essa festa pagã em nome de Jesus, né? Claro que eu estou assim diminuindo e correndo com a explicação, porque também não interessa muito isso daqui. Mas nesse livrinho eu consegui ver toda a história do Natal, né? Desde lá das comemorações pagãs. E também ele me deu bastante subsídio para entender aquilo que eu já achava. Quer dizer, isso aqui não é simplesmente uma historinha de Natal. O Dickens está aqui, isso aqui faz parte da obra dele, né? Da obra do Dickens. Então,
Eu não li, mas eu sei que em toda a obra dele, ele faz uma denúncia social, ele fala muito das crianças e do trabalho infantil, ele fala muito da condição dos pobres na Inglaterra vitoriana, né? Então, esse conto trata justamente de uma história de uma nova chance e da possibilidade de mudança na figura do Scrooge. Então é por isso que no final, por exemplo, eu achei que foi uma mudança muito brusca, né? Que o Scrooge teve uma mudança muito brusca e isso assim me incomodou. Mas aí quando eu fui procurar isso, o porquê, fez todo sentido. Porque pro Dickens, né, que estava o tempo todo fazendo citações religiosas no texto, essa mudança brusca tem tudo a ver com uma descoberta, não é uma descoberta, né? Seria assim uma revelação divina. Isso, achei a palavra, né? Então, é como se o Scrooge tivesse tido uma revelação divina e a partir daquele momento ele se tornou uma nova pessoa. Então, é proposital, né? A gente pode achar que isso é meio brusco e meio forçado. Na verdade, é proposital. O Dickens fez isso para nos mostrar que você pode ter uma revelação do caminho correto, que foi o que aconteceu com o Scrooge. Quer dizer, o caminho correto que leva à salvação. Isso é extremamente religioso, né, gente? E aí isso também pode ser um spoiler, tá, gente? Desculpe se eu der um spoiler aqui, mas eu não sei como é que vocês se comportam em relação a spoilers de histórias que foram escritas no século XIX, né? Que são, como essa, muito conhecidas. Mas, enfim, vem aí, acho que um spoiler. Porque quando o Dickens descreve as duas crianças que aparecem na história como sendo a ignorância e a necessidade, e eu realmente acredito que esse seja o ponto central da história do Dickens. Ele está falando dos grandes males da humanidade. O que ele acredita que sejam os dois grandes males da humanidade? A ignorância e a necessidade. Então, para o Dickens, o pobre, né, a pessoa pobre era sagrada, mas a pobreza em si era uma abominação. Abominação, isso. Então, ele acreditava, e foi isso que ele colocou no conto, que só uma mudança radical no coração da sociedade, assim como ocorreu com Scrooge, é que pode acabar com todos esses males advindos da ignorância e da necessidade. Dito isso, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal.